Você com certeza já viu bastante sobre grupos religiosos ou cultos estranhos no geral, mas hoje queria mostrar para você algo que provavelmente você ainda não conhece. Hoje vou falar da Cosmic Intelligence, que é um culto desse cara aqui. Rashad Jamal é um rapper e profeta ao mesmo tempo. Bem estranho, né? Mas já aviso logo agora que esse cara é responsável por um grande esquema de lavagem cerebral e controle. Ele atualmente está preso por pedofilia e crueldade infantil, cumprindo uma pena de 18 anos. E no momento sua conta principal é retida pelos seguidores dele. Bom, antes de começar é interessante que eu falar dele pode aumentar sua popularidade. Mas, espero que depois do que eu diga, todas as maluquices que envolvem esse caso, incluindo o desaparecimento de 6 pessoas e 2 mortes, vocês percebam que existe muita gente capaz de manipular multidões e levar elas juntos para sua esquizofrenia bizarra. Enfim, ele começou sua carreira como rapper e usava o nome de Jada D. Seu plano era enriquecer fácil e rápido. Suas músicas apelavam para a luta de classe social, mas também já abordava coisas esotéricas e teorias sobre raças superiores e microchip da besta. Mas como não viu crescimento decente, alegou estar desiludido com a indústria da música e se autoproclamou um profeta / guru de sabedoria extrema. Vale lembrar que antes dessa ascensão, ele já tinha acusações de agressão, estrangulamento e sufocamento. Ele se declarou culpado e cumpriu a pena. Como guru, ele provavelmente buscava dinheiro de doações de seus seguidores. Afinal, seu culto era uma espécie de faculdade com planos de assinatura. E obviamente, quanto mais caro, mais informações de conspiração você poderia ter. Com seu plano mais caro sendo de $333 e 33 centavos. Ele também atuava principalmente no TikTok, mas era presente em diversas redes sociais como o YouTube. Ele fazia lives falando um monte de coisa e depois cortava uns clips e postava separado para ter mais marketing. Bem impressionante esses casos de delírio coletivo. Não é de hoje que vemos pessoas com afirmações absurdas e ainda assim cheio de seguidores. No Brasil tivemos vários, como o João de Deus e a Pedra do Reino em Pernambuco. Olha, não me entendam mal, eu também acho que nem tudo é o que parece, e devemos duvidar e não sermos conformistas. Isso ajuda a desmascararmos figuras públicas, que escondem coisas horríveis como Jeffrey Epstein, escândalos políticos e muitos outros casos. Mas do mesmo jeito que o João de Deus, esses líderes no final estão fazendo a mesma coisa, criando um alarmismo para poder controlar as pessoas e ter poder, mas principalmente satisfazer seus desejos bizarros. No que eles acreditam? A doutrina da UCI é uma mistura de misticismo, teorias da conspiração, como a de que pássaros são drones do governo e jogadores da NBA são robôs, e ideologia de soberania, a ideia de que seus membros estão acima da lei. O crucial é o isolamento, cortar laços familiares, largar empregos e sair da rede. Teve esse vídeo que eu achei que ele diz que seus familiares são implantados por eles e que não tem ligação com você de verdade. Your dark matter energy levels are so high they separated you from your real mom and dad at birth. They put entire families around us, man. And you wondering why you the only one in your family woke. So you're telling me, here you are woke as can be, but ain't nobody else in your family trying to hear that shit? I can see a few motherfuckers not trying to hear it, but genetically speaking, the apple don't fall too far from the tree. Incidentes. Bom, começando pelo desaparecimento de 6 pessoas, é difícil dizer tudo com clareza, pois as informações são muito nebulosas. Procurei em sites de notícia e muitos aspectos da investigação não são públicas, afinal, as investigações desse caso ainda não acabaram. Enfim, elas eram de estados diferentes, e em algum momento criaram contato pela internet, provavelmente por alguma comunidade relacionada da UCI ou outro culto. Logo, foram morar juntas. Detalhe: 2 dessas 6 pessoas eram crianças. Elas também eram vistas meditando nuas pelo quintal e cavando a terra como forma de meditação. Familiares dizem que eles estavam se afastando de todos para seguir o culto da UCI, mas não é certo que foi especificamente isso. De qualquer forma, repentinamente todos sumiram e não são vistos desde agosto de 2023. Jamal foi questionado da prisão sobre isso e nega qualquer relação, apesar de várias ações do grupo se alinharem com seus ensinamentos. Ele diz não conhecer nenhuma dessas pessoas e não tem influência nisso. Agora outro caso ainda mais estranho. O cara que matou a mãe com uma katana. Um homem de 25 anos, chamado Damien, entrou em surto psicótico e atacou a própria família, incluindo seu irmão, tio e mãe, que infelizmente morreu, e seu irmão ficou acamado. Logo após o crime, ele tentou fugir do local. Após uma perseguição, ele foi preso, resultado de ter os pneus furados e um taser nas costas. Hubert
pai da família, que estava no trabalho durante o crime, disse que pressentia algo estranho no filho, pois semanas atrás ele percebeu que o mesmo, além de acompanhar excessivamente os conteúdos de Rashad Jamal, também comprava coisas estranhas como facas, soco inglês e a estátua do deus antigo Orisis, que é um deus dos mortos e da ressurreição na mitologia. Humbert escreve: ele comprou algo para que não tenha absolutamente nenhuma utilidade. Não conseguiu entender por que ele iria querer isso, ao menos que estivesse planejando matar todos nós. Enfim, inicialmente no seu julgamento ele se declarava inocente, mas depois mudou sua confissão para culpado por instabilidade mental. Então foi declarado como inocente por insanidade, e terminou internado por um tempo indeterminado. Muito louco uma escola tão rápido. Logicamente desse cara não devia ser uma das mais normais, mesmo antes de se envolver com o culto. Mas acredito que pra ele faltava só um passo para ele cair no precipício. Ou sei lá, a brisa torta de que bebês nascidos na pandemia do corona são almas velhas, ou que arco-íris são portais intergalácticos devem ter ajudado nisso. Ele até compartilhava esses pensamentos com as irmãs, falando sobre o sol e absorver a energia dele, mas a família notou que isso fazia apenas 4 ou 6 semanas apenas. Não dá pra zerar a sanidade inteira nesse meio tempo, ou dá? Agora o último caso que vai ser falado acredito ser o mais bizarro. Duas seguidoras, Crystal e Yasmin, largaram suas vidas passadas para viverem isolados no mato. Tudo começou quando a polícia recebeu um chamado de assalto e tiroteio no meio de um parque florestal. Quando chegaram, se depararam com o corpo de Adam e Yasmin, ambos baleados. Isso começou quando as duas planejaram uma emboscada a viajantes que passassem, pois precisavam de dinheiro e iriam tomar por esse meio. O casal Michaela e Adam passavam ali quando viram Yasmin ao lado de seu carro pedindo ajuda. Eles logo se prontificaram a ajudar, ficando meia hora lá tentando dar partida no carro, até que Yasmin sacou uma arma e rendeu o casal. Logo, quando eles estavam sendo direcionados para fora da estrada, entre as árvores, Adam sentiu que estava prestes a ser executado e sacou a própria arma, atirando em Yasmin, mas também sendo atingido no processo. Cristal, que ficou escondida para ajudar a comparsa, fugiu do local quando as coisas escalaram. O socorro chegou, mas infelizmente, Adam não resistiu, mesmo com sua namorada fazendo os primeiros socorros. Horas depois, a equipe de busca encontrou um assentamento que aparentemente havia pessoas vivendo ali, mas só encontraram Crystal lá. Enquanto ela estava rendida, o filho de 5 anos apareceu com uma espingarda, mas pôde ser desarmado. Fora isso, ambas presas, com a maior pena de perpétua indo para Crystal, pois ela instruiu o filho a atirar nos policiais. O juiz responsável pelo caso emitiu uma lei de silêncio, então algumas informações mais aprofundadas são um mistério ainda, mas é chocante ver quem eram Crystal e Yasmin. Yasmin tinha acabado de entrar na faculdade e Crystal era cuidadora de idosos. No entanto, em poucas semanas ou meses, a ideologia de Jamal, com suas promessas de ser um ser de carbono superior, conseguiu transformá-las em assaltantes e assassinas. É esse o poder da manipulação. Rashad Jamal já está condenado e preso. Há um assassino que atacou a própria mãe, 2 mulheres condenadas e 6 pessoas. O caso da Cosmic Intelligence nos ensina que os cultos não precisam mais de um tempo. Eles prosperam na tela de seu celular, usam teorias da conspiração e promessas de divindade para recrutar pessoas vulneráveis, trocando dinheiro por coisas falsas.